Olá, amados no Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor seja com todos os irmãos. Daqui fala o vosso amado missionário Antônio Machado. Estou a passar aqui para contar o meu testemunho, a experiência que eu tive com Deus. Quero falar do Deus do meu processo. Meus irmãos, quando falamos de testemunho, muitas vezes as pessoas esperam ouvir algo rápido, algo impactante e algo imediato. Mas hoje eu venho falar de um testemunho diferente. Não é um testemunho de recebi hoje e amanhã estava tudo resolvido. Não. É um testemunho de processo, é um testemunho de tempo, é um testemunho de Deus trabalhando quando ninguém vê. Sabe o que é você esperar em Deus e Deus se mantendo em silêncio, mas Ele está trabalhando quando ninguém vê? Porque nem todo milagre acontece no barulho. Nem todo milagre acontece no barulho, amados. Alguns milagres acontecem no silêncio. E foi assim que Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi assim que Deus começou a trabalhar na minha vida. Amados, houve um tempo em que eu estava fisicamente presente na obra, presente nas atividades, presente entre os irmãos, mas espiritualmente algo dentro de mim estava se apagando. Eu não tinha deixado Deus oficialmente. Eu ainda orava, ainda cria, ainda respeitava o altar. Mas infelizmente, o meu coração já não ardia como antes. O meu coração já não ardia como antes. Eu servia, mas servia cansado. Eu participava, mas eu participava sem alegria. Eu falava de fé, mas por dentro lutava com dúvidas. Por dentro eu lutava com dúvidas, mas pregava nas pessoas sobre fé. E eu acho isso perigoso, porque é possível continuar caminhando externamente, mas já ter parado por dentro. Eu sorria para as pessoas, amados. Eu sorria para as pessoas, mas chorava quando estava sozinho. Havia perguntas que eu não tinha coragem de fazer em voz alta. Havia dores que eu escondia atrás da maturidade espiritual. E muitas vezes, quando não entendemos o que Deus está fazendo, nós pensamos que Ele nos abandonou. E é sempre assim. É sempre assim. Mas hoje eu entendo que Deus só estava começando um processo na minha vida. Irmãos, com isso eu quero dizer para vocês também que o silêncio de Deus ensina. O silêncio de Deus também ensina. O período mais difícil da minha caminhada não foi quando Deus disse não. O período mais difícil da minha caminhada foi quando Deus não disse nada. Porque eu orava e parecia que minhas palavras batiam no teto.
Eu jejuava e não sentia respostas imediatas. Eu esperava sinais. Mas eu recebia silêncio. E nesse silêncio, o inimigo tentava falar mais alto para mim. Ele dizia assim para mim, o inimigo: será que Deus ainda se importa? Antônio Machado, será que Deus ainda se importa? Será que vale a pena você continuar, Machado? Será que tudo isso não foi em vão? Foi isso que o inimigo falava para mim. Mas, amados, foi exatamente ali que Deus começou a me ensinar algo profundo, que vocês nem têm noção. Ele ensinava assim para mim: nem todo silêncio é ausência. Às vezes, é Deus trabalhando em áreas que a gente não vê. Enquanto eu pedia a mudança de situação, Deus estava mudando o meu caráter. Enquanto eu pedia resposta rápida, Deus estava me ensinando paciência, meu filho, paciência, Machado. Paciência. Irmãos, tenho a vos dizer que o processo dói, mas o processo amadurece. Ai, Jesus, obrigado, Senhor. O processo dói, mas o processo amadurece. Eu aprendi que o processo não é confortável. O processo não confronta. O processo expõe. O processo quebra orgulho. O processo quebra expectativas e planos pessoais. Foi isso que eu aprendi sobre o processo. Então, houve momentos em que eu quis desistir. Eu vos confesso, meus irmãos, houve momentos que o missionário Machado quis desistir. Momentos em que eu pensei em me afastar completamente. Momentos em que eu achei que não tinha mais lugar para mim. Jesus, mas foi ali que Deus me ensinou algo poderoso. Deus não descarta quem Ele está tratando. Foi aí que Deus me ensinou algo poderoso. Ele disse para mim: Antônio Machado, meu filho, Deus não descarta quem Ele está tratando. Então, amado, as quedas que eu tive não me definiram. Os erros que eu cometi não cancelaram o meu chamado. As pausas que eu fiz, que eu tive, não significaram o fim. Simplesmente Deus estava me ensinando a depender menos da minha própria força e a depender mais da graça dele. E, amados irmãos,
Quando Deus trabalha no invisível, é algo sem explicação. Porque enquanto ninguém via, Deus estava agindo. Ele estava curando as minhas feridas antigas, mas ninguém via. Ele também estava tratando das minhas intenções erradas. Ele estava ajustando o meu coração. E aí eu comecei a perceber pequenas mudanças. Minha oração ficou mais sincera. Meu coração ficou mais sensível. E a minha fé ficou menos baseada em emoção e mais em convicção. Eu entendi que Deus não tem pressa, porque o que Ele constrói não pode desmoronar amanhã. Eu ainda não cheguei, mas já estou no caminho. Hoje, eu não subo aqui para dizer que eu cheguei ao fim. Eu não subo aqui para dizer que está tudo perfeito. Não. Eu subo aqui para dizer a todos os irmãos do meu canal que eu estou em construção. O missionário Antônio Machado ainda está em construção. Eu estou no processo e Deus continua fiel. Sabes, eu aprendi que fé não é ausência de luta. Fé é continuar caminhando mesmo lutando. Aprendi que Deus não se revela só no fogo, mas também no sussurro. Então, irmãos, para quem também está esperando, se você que me ouve, você que se encontra no meu canal, está esperando em Deus, se você está vivendo um tempo de espera, se parece que Deus está em silêncio, se você sente que nada está acontecendo, eu vim te dizer que Deus está trabalhando e que o processo não é castigo, o processo é preparação. O tempo não te atrasou, o tempo te amadureceu, porque o que Deus começou, a boa obra, é fiel para completá-la. E o meu testemunho continua, porque o processo ainda não terminou. O processo ainda não terminou. E, irmãos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos encorajar a dizer para vocês que o meu testemunho não é algo que aconteceu da noite para o dia, não. É uma história que Deus vem construindo com o tempo. Houve uma fase da minha vida em que eu estava presente, mas espiritualmente estava distante, mas mesmo assim continuava indo, mas por dentro já não era o mesmo. Passei por momentos de dúvida, cansaço e até em silêncio de Deus. Mas eu entendo que o silêncio de Deus era um ensino para mim.
Então, irmãos, o que Deus está fazendo em mim ainda leva tempo, mas já carrega consigo o propósito, cura e amadurecimento para mim. Esse é o meu testemunho, o processo de Deus na minha vida. São 7 anos agora na caminhada cristã. Muita coisa aconteceu, no meio desses 7 anos. E contudo, só tenho a agradecer a Deus por continuar firme na presença de Deus, independentemente de tudo o que acontece. Irmãos, continuamos firmes, porque Deus é fiel, poderoso, Pai. Então, Deus abençoe a todos vocês, esse é o meu testemunho. Paz e graça.